Você não acha que se poderia fazer muito mais a respeito da divulgação da realidade espiritual? Nós vamos ter que tocar num ponto que é merecedor de uma live inteira. Não há o interesse, infelizmente, daqueles que comandam a civilização terrena pelas verdades do espírito. Os meios de comunicações, e há um meio de comunicação muito conhecido no Brasil, que é detentor de uma grande audiência. Se você observar a sua programação, provavelmente seus noticiários apresentam apenas flagelos, dores, sofrimentos. Pouco registro de coisas boas que acontecem. Porque esse mundo está povoado por espíritos maus, sim, mas também está povoado por espíritos bons. Há muitas coisas boas acontecendo. Então, o interesse é de apresentar novelas sedutoras, mostrar um mundo competitivo onde vale a pena roubar, passar a perna, porque o lema de quanto mais rápido, melhor, ou aquela famosa lei do Gerson anteriormente, se eu for mais rápido, vou ganhar melhor. Isso não é competitividade, essa é a competitividade humana, materialista e irresponsável. Essa competitividade humana vai deixar os seres arraigados à terra como grande possibilidade de eles serem exilados para mundos primitivos, porque não são merecedores de um mundo de paz e de um mundo de redenção. Então, o que a gente observa? Não há interesse. Dificilmente eles apresentam assim, olha, foi visto um objeto não identificável em Sergipe, na Paraíba, no Rio Grande do Sul. Raramente, como às vezes a Marinha Americana mostrou OVNIs em volta dos aeroplanos, mas isso porque os Estados Unidos divulgou, então aí eles divulgaram. Mas há sim uma tendência a uma educação da civilização, infelizmente, enquanto a doutrina espírita e a doutrina de Jesus tenta mostrar a parte espiritual, a doutrina constituída por uma nova ordem, e que existem, chamada Nova Ordem Mundial, ela quer o contrário. Ela quer conduzir o pensamento. Se o programa não agrada, tira o programa do ar. Infelizmente, há uma condução que não é mostrar. Por isso que nós aqui, através da TV Chico Xavier e outros companheiros, acabam sendo o baluarte da informação espiritual, que aqui só se fala sobre imortalidade. Aqui só se fala sobre o poder magnetizador, aqui só se fala sobre as benesses de uma mediunidade responsável, aqui só se fala de amor, de caridade. Enquanto outros falam em quê? Em domínio da civilização, em domínio do dinheiro, em poder dos bancos, em poder das indústrias farmacêuticas e outras mais. Para que medicamento barato? Medicamento barato vamos tirar. Não precisa mais ter um elixir paregórico. Por quê? Por que ter mercúrio cromo? Vamos criar produtos mais caros e vamos escravizar, infelizmente esse é o termo, aqueles que, embora não tenham dinheiro, vão ter que dar um jeito na sua vida. Então nós temos uma saúde claudicante, uma miséria aumentando, uma fome aumentando. E será que as nações não podiam, já que elas gastam quando querem imensas fortunas em armas bélicas, não podiam fabricar medicamentos para o mundo? Será que não poderia ter medicamentos mais baratos? Não placebos, medicamentos. Será que não era possível distribuir um pouco de alimento para os nossos irmãos da África, em determinados lugares que estão apenas pele e osso? Será que se nós nutríssemos as favelas, os subúrbios,
a periferia, nós não diminuiríamos a violência, porque daríamos o direito à fome, a curar a fome, a curar a dor, a curar a enfermidade do sofrimento. Será que não deveríamos abrir divulgação às verdades do espírito responsável? O que é verdade do espírito responsável? É aquela que fala do bem sem cobrar. É aquela que oferece o abraço, que oferece a elucidação, a ignorância, com os conhecimentos espirituais para todos. Aquele que abre as suas portas e não cobra. Aquele que faz o bem com amor. Esses gladiadores dos novos tempos, que não vão mais para as arenas lutarem, mas vão também para espaços lamentáveis lutarem contra o mal, contra a infelicidade, são os gladiadores do novo tempo. São vocês que abrem espaço para o bem, são os médios responsáveis que doam seu tempo na construção de informações importantes. Então, como não há interesse nas verdades espirituais, vamos escravizando a civilização com o materialismo, com as mensagens de uma competição não verdadeira. Vamos deixar as criaturas ignorar as verdades da imortalidade do espírito imortal, porque é mais fácil eles não conhecerem isto, porque é importante, o desconhecimento é importante para a manobra dos seres infelizes. Esta é a verdadeira razão. Poucos são aqueles que falam. Por quê? Mas esta é a realidade. Vamos pensar, vamos refletir, vamos ver o que cada um de nós pode fazer. Eu vou dizer só um fato muito importante. Os tempos são chegados. É exíguo o tempo. Assim como está acontecendo tudo isso que estão vendo, deslizamento, mortes, enchentes, invasão de água, bramido dos mares, terremotos, tufões, deslizamentos. Quem olha para o alto, modificações no sistema solar, alterações. Assim como existe tanta coisa, vamos parar e pensar. Porque à medida que o tempo avança, e especialmente um dado apocalíptico, mas que é extremamente importante, eu sempre digo, a lucidez espiritual é diferente da lucidez do ser humano. O ser humano diz que é lúcido quando analisa parâmetros materialistas, tangíveis. Jamais usa e se diz repleto de sabedoria quando investiga o intangenciável e o invisível. Ora, olhar o que todo mundo olha é rotineiro, mas olhar o que poucos olham é transcendental, é fundamental. E eu digo isto com muito carinho. Essas oportunidades brilhantes que se fala sobre os valores da imortalidade, do espiritualismo, são importantes porque não tarda a hora dessa sétima taça verter. E eu vou só dizer uma coisa, especialmente para os invigilantes, para os orgulhosos, para os vaidosos, para aqueles que insistem em dizer que nada vem. Isso deve ser enfermidade daqueles que falam sempre em Jesus e nas verdades evangélicas. Jesus falou no Monte das Oliveiras
sobre a Boa Nova, mas falou no sermão profético. Não satisfeito, convocou, um século depois, João, um vidente de Patmos, na Grécia, para escrever o Apocalipse. João não tinha parâmetros para escrever, então falava em besouros voadores, em pássaros gigantes, em aves que cuspiam fogo, que era o que ele tinha para falar. Naquela época eram aves, não existiam aviões para ele falar, não existiam submarinos em que ele falava em répteis rápidos, capazes de lançar labaredas, que são os submarinos. Mas ele falou algo muito importante. Ele falou sobre os 7 sinais, sobre os 7 selos, sobre as 7 taças. E mais tarde, a doutrina dos Espíritos, com o advento do Consolador prometido, veio trazer o esclarecimento. O que são 7 cavalos? O que são 7 cavaleiros? O que são 7 taças? E eu fico impressionado, meus irmãos. Um mundo de tanta tecnologia, de tanta inteligência, que seres são capazes de escrever poemas notáveis, cartilhas maravilhosas, descobrir inventos notáveis, e não são capazes de se perguntar quem eu sou, para onde vou. E quando o indivíduo fizer esse tipo de perquisição, a matéria é feita de segunda parte, e surge o espírito imortal. Nós somos seres imortais. Nós não pertencemos à Terra. Por que pensar somente na Terra, se os nossos valores são além da fronteira da Terra? Pense nisto. Sonhe com isso. Acorde com isso. Mas, por favor, saia do cochilo, porque não haverá tempo para correr se você não acordar. TV Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com. Associação de Divulgação Espírita Chico Xavier, fundada em 2 de abril de 2018, Campina Grande, Paraíba. Chico Xavier está também nas redes sociais. Acesse facebook.com/TV Chico Xavier, instagram.com/TV Chico Xavier e youtube.com/TV Chico Xavier. Associação de Divulgação Espírita Chico Xavier, mantenedora da Rádio e TV Chico Xavier, além dos perfis nas redes sociais.